nós vamos dar esse enfoque em um tema bem recorrente hoje, nos dias de hoje, para os profissionais, que diz respeito à escolha de compra ou aluguel do imóvel. Né? Então, a gente vai começar aí para ver se nós conseguimos chegar no momento das perguntas, que talvez, com certeza, vai ser o momento mais importante. Nossa pergunta hoje que nós vamos tentar desenvolver nos próximos 20 minutos é: quando comprar ou quando alugar um imóvel? Né? Esse é o nosso enfoque aqui no final da apresentação. Bom, para que nós possamos decidir, geralmente nós costumamos indicar aqui para os nossos clientes ou para quem nos está de frente com esse questionamento, nós indicamos sempre avaliar sobre dois aspectos. Os aspectos estão mais ligados a questões pessoais e os aspectos financeiros. Geralmente, o que as pessoas têm mais dificuldade são dos aspectos ligados aos aspectos financeiros, e hoje a gente vai desmistificar isso um pouco. Lá embaixo nós vamos aprender a fazer cálculos de taxas líquidas, de retorno, essas questões, mas também nós vamos falar muito dessas questões pessoais. Nós vamos soltar aí algumas enquetes agora para que nós possamos conhecer um pouco do perfil da sala, até para que a gente tenha um nível de exemplos mais, que a gente consiga trazer exemplos mais palpáveis para vocês. Enquanto essa enquete vai acontecendo, nós vamos ativar essas enquetes aqui daqui a pouco, mas vocês podem ir respondendo, né? Basta responder aí qual o perfil de idade de vocês, para que nós possamos trazer exemplos mais para o dia a dia de vocês. E no caso de nós estamos fazendo aí uma pergunta sobre qual o tipo de investimento que vocês costumam aplicar o recurso de vocês. Alguém não conseguiu ver essa enquete aí na sala? Bom, vamos dar prosseguimento aí. Nós deixamos... Eu não estou conseguindo ver a opção investimento. Nós abrimos um outro questionário aqui. Tem uma pesquisa número 2. Ah, legal. Então, nós já temos o pessoal que preencheu. Legal. E tem o perfil da idade. Nós estamos com um bug aí na segunda pergunta. Vocês podem escolher qualquer coisa que nós abrimos a segunda opção aqui. Se vocês estiverem com dificuldade, podem falar aí no bate-papo, tá, pessoal? 2 pessoas já preencheram, das 5 da sala, já tem 40% aí das respostas. Vamos dar continuidade aqui à nossa apresentação. Então, eu já estou vendo aí que tem um perfil mais de pessoas com investimentos na poupança e em fundos bancários aqui. Legal. Acho que nossos exemplos vão estar alinhados lá embaixo. Voltando aqui à nossa apresentação, como eu disse inicialmente, nós vamos ter aspectos pessoais para serem avaliados e aspectos financeiros. Eu gosto de começar sempre pelos aspectos pessoais, por quê? Porque na medida do período, do perfil que a pessoa esteja, o aspecto financeiro talvez não será tão relevante. Ou até mesmo, nós temos por natureza, né, deixar, às vezes, aspectos mais objetivos e optar por aspectos subjetivos nas decisões de financiamento do nosso dia a dia. Isso não é pecado para ninguém, isso acontece.
até os ditos especialistas em finanças costumam tomar essas decisões que às vezes não, matematicamente não seriam as decisões mais adequadas, mas para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, a gente acaba tomando essas decisões. Essas decisões nós estruturamos ela aqui nessa apresentação, dessas decisões pessoais ligadas a essa opção de comprar ou alugar, fase da carreira, fase familiar, relação com o imóvel, objetivos e capacidade de poupar. Então, eu vou apontar aqui ponto a ponto para que vocês possam refletir sobre esses temas. Bom, o primeiro deles é fase na carreira. Qual a reflexão que nós geralmente indicamos de fase da carreira para quem está diante dessa pergunta de comprar ou alugar um imóvel? Esse indivíduo, na hora de tomar essa decisão, vai ter que fazer uma seguinte análise. Isso é, qual fase da carreira ele está? Isso é, ele é um trainee, ele é um senior, ele já está numa fase da carreira que já está consolidada, mesmo que seja um gerente, mas tiver no nível de manager aí, e que não pretende, e que já tem uma certa idade, isso é, não pretende buscar novos desafios, ou está num processo de implantação de um projeto que ele vai ter uma duração mais longa. Dentre essas três características, você vai ter perfis diferentes, né? Por exemplo, se você está no início, você está aberto a novos desafios, trocar de estado, trocar de país, ou até mesmo uma cidade do tamanho de São Paulo ou de grandes capitais no Brasil, ter uma oportunidade do outro lado da cidade não é confortável morar no sul da cidade enquanto você trabalha no norte da cidade, né? Não é uma coisa confortável. Isso é, se você está nessa fase de busca de desafios, talvez não seria muito adequado a compra de um imóvel, como a gente vai discutir mais para frente. A outra tem a ver com fase familiar. Fase familiar, isto é um indivíduo, a gente está falando de um indivíduo ou de uma família que está no início, né, sem filhos, e pretende ter filhos ou não pretende ter filhos. Essa discussão é muito importante, porque às vezes o indivíduo ou está solteiro ou não tem filhos ainda e busca um imóvel de 3 quartos, 4 quartos, sem a necessidade, isso é, seria capital aplicado, mal aplicado no curto prazo, ou é um indivíduo que não tem filhos, não tem uma estrutura nesse momento que demande uma certa estabilidade. Não demanda, esse profissional não tem uma demanda muito grande de ficar por um período, né? Vamos imaginar, está numa fase ainda de busca de desafios e está num período familiar que ainda não tem os seus filhos, então talvez mais pretende ter em algum momento, então talvez não seria adequado comprar esse imóvel agora. Pretende ter os filhos, mas não tem esses filhos ainda está numa fase de busca de desafios. Nós vamos falar lá sobre os custos de alugar um imóvel e os custos de comprar um imóvel. E essas questões pessoais aqui irão pesar nesses aspectos. O terceiro item de característica pessoal tem a ver com a relação com o imóvel. Isso é, aqui no Brasil, e como eu disse, não é pecado para ninguém, nós temos pessoas que têm uma ligação muito forte com o imóvel, né? Isso é, quando o indivíduo compra uma casa, ele tem aquela questão pessoal de falar, olha, esse é o meu imóvel, é a minha casa, eu paguei, eu estou pagando, mas é meu, não é do dono do imóvel, né? Para quem aluga. Existe muito essa cultura aqui no Brasil. Em alguns lugares também do mundo, mas aqui no Brasil nós percebemos isso muito. Então, isso é, por mais que seja muito vantajoso alugar, é bem provável que esse indivíduo vai comprar o imóvel, para ter aquela cultura que nós temos no Brasil de falar, olha, esse é o meu imóvel, eu comprei, eu paguei, eu estou pagando. Uma outra questão de aspecto pessoal tem a ver com os objetivos do imóvel. O que você pretende fazer com esse imóvel? É um imóvel para investimento? É um imóvel para morar? É um imóvel que você pretende deixar como herança? Né? Dependendo do perfil, dos objetivos que você quer com esse imóvel, isso vai variar. Isso é, se você não tem
objetivo de investimento ou um objetivo de longo prazo com esse imóvel, nós vamos ter uma indicação, dependendo do perfil financeiro, de que você alugue esse imóvel. Mas não, se você tem um objetivo de investimento, por mais, né, você tem uma relação pesada com o imóvel, de ter ele para você, e ainda você acredita que isso é um bom investimento, talvez mesmo que nós encontremos lá embaixo uma característica de não comprar o imóvel, talvez esse possível comprador ou locatário queira comprar esse imóvel porque ele acredita que é um objetivo de investimento e que no longo prazo pode ter uma boa remuneração. Uma outra característica pessoal tem a ver com a capacidade de poupar. Isso é, você é um indivíduo que tem capacidade de poupar, você tem na sua cultura, mensalmente ou semanalmente, uma cultura de tirar um determinado recurso para poupar, né? É uma característica sua pessoal, ou não você é daquele indivíduo, por exemplo, que prefere entrar no financiamento, ter uma dívida para pagar, porque você não tem a cultura ou a capacidade de poupar. De novo, isso é muito comum no Brasil, isso não é crime para ninguém, não é pecado, nada. É uma característica mesmo. Se você não tem... Eu tenho clientes, tenho amigos que falam, olha, se eu não tiver um target, né, uma dívida para pagar, um financiamento de um imóvel ou um reinvestimento para fazer na minha empresa, eu não tenho essa cultura de separar um percentual para poupar e só depois adquirir o imóvel. Então, se você tem essa característica, por quê? Vamos citar esse exemplo aqui, porque o que você mais vai ver na internet são aquelas pessoas, aqueles especialistas que vão dizer, olha, a parcela do financiamento é tão alta que se você alugasse por um determinado período, você ia acumular capital para comprar esse imóvel depois de um tempo à vista, né? Então, é o que acontece sempre. Você acaba, se você tem uma capacidade de poupar muito grande, você acaba podendo alugar um determinado imóvel e futuramente adquirindo esse imóvel com a segurança de não ter que pagar a dívida toda. Aí é uma característica pessoal que você vai ter que avaliar se você tem. Sobre os aspectos financeiros, nós falamos lá dos aspectos, então, pessoais, né? Os aspectos pessoais. Fase na carreira, fase familiar, relação com o imóvel, objetivos com esse determinado imóvel, capacidade de poupar, nós partimos para os aspectos financeiros. Esses aspectos financeiros dizem se você tem um capital poupado, custo das operações, taxas de juros e de financiamento, inflação e economia hoje no Brasil. Vou falar desses casos mais detalhadamente. Sobre o capital poupado, isso é, se você tem algum capital poupado, qual é o perfil? A primeira pergunta que a gente precisa saber é qual o perfil desse capital poupado, né? Você vai se perguntar aí, qual o perfil desse capital poupado? Ele está em aplicações, isso é, a gente discutiu aqui na sala, ele está em poupança, em fundos bancários, ele está imobilizado, eu tenho outro imóvel, eu tenho um carro, eu tenho cabeça de boi, tenho ações. Qual que é o perfil desse capital que você poupou e acumulou e que você pretende converter em um imóvel? Quais os custos de administração desse capital poupado? Qual a taxa de remuneração desse capital poupado? Quando nós falamos aqui em custos de administração, isso é, para quem, por exemplo, tem fundo bancário, qual o custo que o banco te cobra para gerenciar esse seu capital poupado? Está sendo benéfico para você? Você está tendo uma taxa líquida lá no final? Nós vamos falar sobre taxa líquida daqui a pouco. Está tendo uma taxa líquida agradável? Qual a taxa de remuneração desse capital poupado? Se é fundo, quanto que ele está te remunerando ao mês? É uma taxa fixa, é uma taxa variável? Sem cabeça de boi, tem algumas pessoas que têm capital poupado em boi ou em outro imóvel, em aluguel. Qual o tipo de taxa, qual a taxa de remuneração que você está tendo? É uma taxa fixa, mensal? Ela tem uma variação em função da inflação? Essa é uma discussão.
Essa é uma reflexão que você precisa fazer do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista dos custos das operações, nós vamos dar um enfoque aqui agora mais dos custos das operações de compra de um imóvel e do aluguel do imóvel. Pois bem, de uma média geral no Brasil, o custo de operação de uma compra de imóvel ele é percentualmente superior ao custo de operação de um aluguel. Isso é, você comprar um imóvel em Belo Horizonte, numa cidade X, e daqui 1 ano e meio você ser transferido para uma outra empresa, numa cidade Y, e você opta por uma compra de imóvel, nos dois casos, nas duas operações, você vai ter que gastar com ITBI, com registro, com cartório e algum tipo de corretagem. Pode ser que você consiga fugir da corretagem aqui se você comprar direto com o dono do imóvel. Agora, num caso de aluguel, você vai ter um custo, se você quebrar o contrato aqui no meio, da quebra de contrato, do seguro, do fiador e da fiança. Só isso. E de uma eventual quebra de contrato que você tem aqui no período. Isso é, percentualmente, isso é um volume muito menor de recursos do que pagar um ITBI, uma taxa de registro e de cartório de corretagem. Então, essa é a reflexão do ponto de vista financeiro. Primeiro, dos custos de operações. Do ponto de vista das taxas de retorno, isso é, se você pretende financiar, nós vamos avaliar a taxa de financiamento contra a taxa de investimento. Lembrando que nós vamos discutir agora qual é a taxa de fato que você recebe de retorno dos seus investimentos e qual é a taxa de fato que você paga em função dos seus financiamentos. Né? Porque a gente pode estar falando de alguém que tem um percentual e talvez tenha um determinado capital e queira financiar, ou alguém que tenha um determinado capital aplicado e que pretenda usar o retorno dessa aplicação para pagar um determinado financiamento. Pode ser um perfil desse. Então, das suas taxas de investimento, você vai ter uma taxa nominal sempre que o seu banco te fala, contra deduzido de imposto de renda, custo de administração. E nos financiamentos, né, quando a gente usa talvez aquele simulador lá da Caixa Econômica, você vai ter uma taxa nominal que o banco te fala, olha, eu financiei a casa para você por taxa de 10% ao ano. Mas existem outros custos embutidos, que são os custos de seguro, os custos de gestão, que elevam o custo total de financiamento, que é necessário que você apure. Para que a gente possa aprender a fazer esse cálculo aqui, eu fiz uma simulação de um investimento A, um investimento, dois tipos de investimento, né? Aqui nós estamos com o investimento AB e dois tipos de financiamento, financiamento A e financiamento B. Mas eu vou abrir aqui para vocês uma apresentação que é uma coisa bem interessante da gente chamar a atenção. No caso desses dois investimentos aqui, nós simulamos um possível investimento no Tesouro Direto. Para quem não conhece, o Tesouro Direto é uma maneira de um cidadão comum comprar títulos do Tesouro e o Tesouro financia uma taxa até mais seguro do que o CDI e do que a poupança. Na verdade, é um dos investimentos mais seguros que existe no país. Se você entra lá no site do Tesouro Direto, e isso vai valer para os bancos também, em alguns casos, ele vai te falar, olha, nesse título aqui eu estou pagando 13,63% ao ano. Só que, para investir no Tesouro Direto, você paga para a CTLBC 0,30% do rendimento de taxa de custódia e mais 0,40% da taxa do agente e mais imposto de renda. Só para título de exemplo, poupança não paga imposto de renda, mas o CDB dos bancos e os fundos, determinados fundos você tem imposto de renda, mas nesses exemplos que eu estou utilizando aqui, tanto o CDB, que é costume dos brasileiros aplicar lá no banco,
quanto o Tesouro Direto, vai seguir uma taxa de imposto de renda nesse perfil. Até 6 meses, você paga 22,5% de imposto de renda. De 6 meses a 1 ano, você paga 20% de imposto de renda. De 1 a 2 anos, na verdade 100 dias, mas eu quis ajustar aqui melhor para melhor entendimento, 17,5% de imposto de renda após 2,15%. Como aqui na nossa apresentação eu dei um destaque que é importante que a gente trabalhe com os valores líquidos, né? Retornos líquidos dos investimentos e taxas de financiamentos efetivas, isso é, não é aquela taxinha nominal que o banco me passa, mas o conjunto de custos. Nesse sentido, para que nós possamos calcular isso, no caso do Tesouro Direto, e também no caso do CDI, eu vou dar um exemplo aqui, você pega essa taxa nominal de 13,63%, calcula, nesse caso aqui era um investimento com prazo superior a 720 dias, então você teria 15% de imposto de renda, você vai subtrair 15% do imposto de renda, vai subtrair 0,4%, que é a taxa que o banco que eu escolhi aqui cobrava para fazer essa operação, e a taxa de custódia da CTLBC de 0,30. Isso é, apesar do Tesouro Direto anunciar que ele remunera uma taxa de 13,63% ao ano, efetivamente só cai no bolso desse investidor 10,89%. No caso do CDB, né, se você tem um CDB de um determinado banco e ele te paga 95% do CDI, no final da nossa apresentação aqui eu vou colocar alguns links dos locais onde a gente encontra essas informações, mas o CDI do período, 95% do CDI deu 10,27%. Nesse banco não vai ter nenhuma taxa para operar no CDB. No entanto, eu gosto de dar um destaque para quem está mexendo com investimento, para dar uma verificada no valor da manutenção da conta. Às vezes nós temos pessoas pagando taxas de manutenção de contas muito elevadas e não levam em consideração desse investimento. Quando a gente está falando de volume pequeno de investimento, isso faz uma diferença. Às vezes a pessoa está tendo remuneração lá de R$50 ao mês e pagando taxa de R$70 e na prática não está tendo retorno nenhum, né? Mas nesse exemplo aqui, nós teríamos uma taxa de 10,27%, que é um percentual do CDI, e com o IR de um período maior do que 360 dias, seria 361 dias, eu teria uma taxa de 8,48% líquido. Isso é, apesar do meu banco falar que está me pagando 10,27%, só cai no meu bolso 8,48%. O mesmo vai acontecer, o processo inverso, né, vai acontecer com os financiamentos. Nós fizemos uma simulação aqui de 2 imóveis no estado de São Paulo. Um imóvel de R$800 mil e um imóvel de R$300 mil que eventualmente, se eventualmente alguém tentasse um financiamento, esse aqui nós fizemos uma simulação no simulador da Caixa. E as informações aqui do Tesouro Direto foram tiradas do site do Tesouro Direto. Lá a Caixa estava informando que ela estava cobrando uma taxa de 10,0262% ao ano de um financiamento de um imóvel de R$800 mil. No entanto, lá esse simulador vai dar essas informações automáticas, é bem interessante. Quando você inclui o custo de seguro e custo de administração do financiamento, essa taxa pula para 10,93%. O mesmo acontece com o imóvel de 300 mil, que uma taxa de 8,37 vai para 9,32. Aqui o crescimento é mais agressivo. Isso é, para fazer uma análise de investimento, de financiamento, para aqueles indivíduos, por exemplo, que teriam recurso e gostariam de alugar e talvez pagar o aluguel com o rendimento de um determinado investimento, ou quer fazer aquela comparação de que vale a pena eu retirar o meu investimento e comprar o imóvel, tirar o meu investimento e comprar o imóvel ao invés de financiar, essa seria a conta para você tomar essa decisão. Isso é, se eu tivesse aqui com um recurso no CDI me remunerando 8,48
seria mais adequado eu resgatar esse investimento e comprar um imóvel que eventualmente a Caixa me pagaria me cobraria 9,32%. Mas como nós estamos conversando aqui, a decisão não se limita a isso, né? Não pode ser só isso. Como nós vamos discutir agora, pode ser que o aluguel esteja mais adequado, que eu não precise, que eu possa, inclusive, talvez tirar esse investimento de CDI e migrar para um tesouro direto, que está me dando uma taxa aqui melhor, e talvez ficar no aluguel, que é o que nós vamos discutir para encerrar essa apresentação. Uma grande discussão que nós estamos hoje no Brasil é que nós temos problemas de inflação e nós temos problemas na nossa economia, né? Então isso como a inflação, como é que a inflação está atacando os meus investimentos, como é que ela vai atacar os meus financiamentos e como é que ela vai atacar o valor dos imóveis. Do ponto de vista de investimento, nós precisamos sempre buscar investimentos que propiciem uma proteção do impacto da inflação no investimento. Existem investimentos que propiciam esse tipo de defesa. Do ponto de vista do financiamento, para quem já deu uma olhada e acompanhou nos últimos meses, a própria Caixa Econômica, e é ela que praticamente dá uma diretriz do custo de financiamento dos imóveis no Brasil, ela reajustou essas taxas, todas as taxas de financiamento em março. Dependendo do comportamento, em fevereiro, e dependendo do comportamento da inflação, o custo do financiamento tende a crescer de forma alinhada com a inflação, né? Da mesma maneira que, dependendo da alavancagem da inflação, os retornos que você tem em determinado investimento, eles passam a não serem benéficos em função da inflação. Então, essas são questões que nós precisamos avaliar. E o papel no valor do imóvel que a inflação pode ter? Nesse momento, nós ainda não estamos percebendo no Brasil um decréscimo dos valores dos imóveis. Muito pelo contrário. Ainda não, a gente não tem sentido isso, mas o que nós temos percebido é que, para quem acompanhou o mercado aí nos 10, 15 anos, nós estávamos vindo num crescimento. Se a gente pegar um gráfico aqui, nós estávamos num crescimento muito acentuado, dos valores dos imóveis, né? Esse crescimento estava muito acentuado. E já no ano passado, o cenário estava sendo muito, muito diferente dos últimos 15 anos. O crescimento do valor dos imóveis não vem sendo tão acentuado igual ocorria em outros anos. Então, o que o mercado tem sinalizado é que esse crescimento não vai acontecer na mesma intensidade. E pode ser que nos próximos 2 anos nós tenhamos uma estabilização de preço ou até um decréscimo de preço. Nesse sentido, talvez seria mais adequado aguardar para adquirir um imóvel, né? Já que esse aspecto da inflação pode impactar desse jeito. Isso é em função da inflação, né? Que esses valores... Deu um gap aqui no áudio. Esses valores estão impactando na nossa economia como um todo, né? A inflação tem impactado na economia como um todo e vai acertar o imóvel nesse perfil. A inflação tende a piorar, do ponto de vista do aspecto da economia aqui no Brasil, a inflação tende a piorar em função da alta do dólar, né? Para quem tem acompanhado aí, nós temos um crescimento do dólar, um pouco em função do mercado americano, porque o mercado americano tem sinalizado que vai reduzir os subsídios, e nessa redução de subsídio a economia americana sinaliza para o mundo inteiro que a economia americana não está com um cenário tão ruim igual estava em outros anos. Então, temos uma tendência dos dólares que estavam aqui no Brasil voltarem para os seus países de origem, principalmente para os Estados Unidos. O dólar cresce, impacta a inflação, impactando a inflação, reduz a atividade econômica aqui no Brasil, aumenta o desemprego, principalmente na área da construção civil,
o que tende de novo a elevar aquele cenário de preços não crescerem, né, continuarem não crescendo, e eventualmente, se o preço não cresce, né, efetivamente, se o preço não cresce dos imóveis e a inflação cresce, você não tem uma redução de preço nominal, mas você tem uma redução de preço do imóvel efetivo. Você vai continuar vendo aquele imóvel que você estava a R$200 mil daqui a 2 anos, continuando a R$200 mil. Isso quer dizer que efetivamente ele perdeu o valor, não o valor nominal. Depois dessa nossa fala, qual a decisão? Comprar ou alugar? Né, que é o nosso objetivo de discussão. Nós fizemos uma estrutura aqui que seria: devem comprar imóveis, né, diante desse cenário todo financeiro que eu disse, mas que, como nós iniciamos a ensinar, aspectos pessoais eles tendem a se sobrepor, em diversos casos, à questão financeira. Devem comprar um imóvel aqueles indivíduos que achem, primeiramente, né, que achem uma boa oportunidade, o ideal que seja uma boa oportunidade de preço, mas que ele entende, tem esse questionamento dentro dele, que o meu lar é importante. Né? Eu não gosto de viver num imóvel que não seja meu. Então, esse indivíduo provavelmente vai comprar. Deve comprar também imóvel aquele indivíduo que acredita que os seus desafios já estão alcançados, já está numa fase mais linear da carreira, que não pretende buscar tantos novos objetivos ou objetivos mais agressivos. Devem comprar aqueles que têm capital e numa estrutura de retorno de investimento que não seja, que vale a pena fazer um resgate e comprar o imóvel, ou aquele indivíduo que tem capacidade de financiar, e essa capacidade de financiar pode estar casado com a não capacidade de poupar, e aí talvez vale mais a pena ele entrar no financiamento. E que de preferência tenha encontrado uma boa oportunidade de negócio, né, que o preço esteja adequado, não esteja com sobrepreço. Agora, deve alugar aquele profissional que, nesse momento, o lar não é tão importante, isso é, não é o lar que aquele indivíduo quer constituir a família, quer ficar muito tempo, né, vivendo naquele imóvel. Deve alugar aqueles que estão disponíveis para novos desafios de carreira, ou ainda que não esteja nisso de carreira, mas esteja disponível para novos desafios. Deve alugar aquele indivíduo que é metódico, que vai poupar, isso é, se pegar uma parcela, se uma determinada parcela de financiamento custa R$100 e o aluguel 60, né? Óbvio que nós estamos falando de uma proporção muito maior, que ele vai ter capacidade de poupar aqueles R$40 excedentes, né? Metodologicamente, não vai deixar de não poupar ele vai sempre poupar esses R$40. E também vai alugar aqueles indivíduos que entendam que os preços de mercados hoje não estão adequados, dado aquele crescimento gigantesco que nós tivemos nos últimos 15 anos. E também vai alugar aqueles indivíduos que a taxa líquida dos investimentos estão em um patamar adequado. Isso é, os investimentos dele estão trazendo retorno tão bons que é possível que ele alugue um determinado imóvel e ainda esteja protegido da inflação sem a necessidade de comprar um imóvel que talvez esteja superfaturado no mercado. Aqui para vocês eu deixei alguns links importantes para que vocês possam analisar o caso individual, né? Um é a calculadora do cidadão. Essa calculadora do cidadão é uma ferramenta do Banco Central fantástica. Então, quando você precisar descobrir o CDI do seu investimento, o retorno da sua poupança, né? Quanto rendeu de fato sua poupança, qual que é a taxa Selic, que geralmente atrela investimentos e o Tesouro Direto, taxas de juros efetivas, vocês podem identificar. Isso para investimentos, né, inflação, GPM, essas coisas mais complexas, para quem não tem familiaridade com ferramentas financeiras, essa calculadora é bem interessante. Para simular os financiamentos, um simulador bem interessante, o simulador de financiamentos da Caixa. Ele está aqui nesse link também, vocês podem utilizar. A Caixa, gente, nunca não é efetivo que a Caixa tenha sempre as melhores opções de financiamento. Peguem esses simuladores da Caixa, busquem outros bancos, né, quando vocês estiverem buscar os seus financiamentos.
Em diversos casos eu já participei de estudos que outros bancos estavam melhor que a Caixa, que os bancos públicos. E para investimento aí, investimento seguro, né? E é um investimento também que é atrelado ao governo. Eu não vi problema em nós colocarmos esse link aqui, que é o Tesouro Direto, né? Nós usamos as simulações aqui do Tesouro Direto. É uma maneira de comprar os títulos diretamente lá do governo. Para quem quiser entrar, fazer simulações igual nós fizemos aqui, vocês fiquem à vontade. Bom, estouramos um pouco o tempo aqui. Para quem tiver alguma pergunta, nós ficaremos disponíveis. Quem não puder ficar aqui para fazer as perguntas, eu agradeço a presença de vocês aqui na sala, nesse webinar. E vou abrir para perguntas agora. O Ricardo está preenchendo uma pergunta aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Bom, isso vai depender do perfil de como a gente discutiu lá embaixo, qual que é a taxa líquida de financiamento que você... perdão, deixa eu... São duas perguntas aqui. Legal. Eu vou responder a pergunta da Roberta, que é o seguinte... que eu acho que vai casar um pouco com a fala do Ricardo Antônio. Eu acho que para aquelas pessoas que têm um investimento, né, aplicado e considerando essa atual situação do Brasil, o melhor seria comprar ou deixar o dinheiro investido, vai depender muito de como o seu recurso está aplicado, na minha opinião. Você vai procurar até outras opiniões na internet. Eu acredito que hoje seria muito importante atrelar os investimentos a um investimento que proteja da inflação, né? Eu vou acabar fazendo uma propaganda aqui do Tesouro Direto, porque para aqueles indivíduos que não têm muita especialização de buscar investimentos, ou de aplicar em dólar, de aplicar em derivativo, né, que seria até uma loucura nesse momento, mas seria importante, se um indivíduo tem um capital aplicado, que ele esteja no investimento que o proteja da inflação, né? Por quê? Porque isso vai garantir que daqui a um tempo, se os imóveis eles ficarão expostos à inflação, o seu capital vai estar protegido, né? Agora, se você tiver com uma taxa de remuneração muito ruim e não quer trocar de financiamento, talvez valeria comprar um imóvel, mas desde que você ache um imóvel que seja adequado, que esteja num preço razoável. Eu acredito que hoje a missão de quem tem dinheiro poupado é deixar esse dinheiro aplicado num local que resguarde a inflação desse período, né? Na medida que eu não estou falando de pessoas que são especialistas em investimento, né? Em ações financeiras, porque aí eu acho que é interessante buscar um especialista mesmo. Olha, quero alocar um recurso para determinada ação. Não é. Então, para quem tem recurso poupado hoje, eu alocaria esse investimento em um investimento de proteção. Se o objetivo no futuro é comprar um imóvel, aplique o dinheiro num recurso que tem de proteção. Por exemplo, no Tesouro Direto, se vocês pesquisarem lá, vocês vão encontrar
investimentos atrelados à inflação ou até o investimento atrelado à Selic direto. Para quem não sabe, o Copom usa a Selic para moderar a inflação, isso é, se você tiver com um percentual de recursos ali investido numa letra do Tesouro atrelada à Selic, provavelmente você vai estar com um nível de proteção da inflação, já que o Copom, Conselho de Política Monetária, ele utiliza a Selic para ponderar, para pressionar, para jogar a inflação para baixo. Eu agradeço, Ricardo, o seu agradecimento em nome da Aventura Tech, e eu acho que é isso. Eu acho que é um momento de ficar de olho no mercado, né? Não tomar nenhuma ação que depois você se arrependa daqui a 2 anos. A não ser que você conheça muito bem a região que você pretende comprar e que você acha que está num preço adequado, mas eu acredito que é bem provável que nos próximos 2 anos, aí, se você tiver com seu capital protegido da inflação, apareçam boas opções de compra aí para quem quer realmente comprar. Legal, eu que agradeço aqui a Aventura Tech por nos ter convidado. Agradeço a presença de vocês também, de terem tomado aí 30, 40 minutos de vocês, da tarde de vocês, para participar dessa palestra. Eu acredito que a Nicole já falou isso, eu vou reiterar, esse material vai estar disponível para vocês daqui a um determinado tempo. E quem quiser manter contato, eu deixei meu LinkedIn aí, meu LinkedIn. Pode manter contato também pela Ventura Tech, vai ser bem interessante, a gente pode ir discutindo ao longo do tempo aí, qualquer dúvida nós estamos à disposição. Bom, pessoal, bom, gente, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Mais uma vez, com imenso prazer e com muito carinho que a gente criou esse webinar para vocês. E nós pretendemos continuar aí com temas que de uma maneira geral, as empresas não oferecem, né, para os profissionais. Agora eu vou passar uma pesquisa de satisfação para que a gente possa sempre estar melhorando para vocês, de acordo com aquilo que vocês gostam. Lembrando que as palestras elas vão continuar, teremos temas variados e quem sabe, se vocês puderem dar a opinião de vocês sobre um tema que vocês acham bacana a gente falar no próximo seminário, nós estamos à disposição. Agora eu vou passar a pesquisa. Quem puder responder, por gentileza, pode estar respondendo. Só um minutinho. Acredito que ela já esteja na tela de vocês. Vocês podem responder. Muito obrigada, Murilo, mais uma vez pela sua participação. Nós estamos extremamente contentes com a nossa parceria.
Pessoal, nós tivemos um probleminha técnico. Eu estou lançando uma nova pesquisa para vocês. Se vocês puderem desconsiderar a outra e responder essa. Bom, todos já responderam a pesquisa? Que acredito que quase todo mundo tenha respondido. Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a todos uma ótima tarde.